Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Novamente estamos aqui no nosso CM Podcast. Sempre com assuntos que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Assuntos relevantes para o dia a dia, conteúdo jurídico, conteúdo imobiliário, conteúdo empresarial, histórias, conteúdo sobre saúde pública. Ou seja, até agora, os nossos convidados surpreenderam muito. Foi uma aula a cada momento que nós estivemos aqui. E hoje o tema é de uma relevância enorme. Eu vou falar isso para você com um carinho que eu tenho sobre esse assunto, pois para algumas pessoas, às vezes, passam pela rua e não percebem essa situação acontecer. Chega a ser a visão do invisível, como algumas pessoas colocam. Essas pessoas são invisíveis para a sociedade, mas para essa pessoa que está aqui hoje, não. Essa pessoa que veio hoje falar desse assunto é uma profissional muito reconhecida no ABC Paulista. Tem um salão, tem um espaço de estética que é procurado por pessoas de alta classe que diz aí que ela é a melhor cabeleireira do ABC Paulista. Isso eu ouvi de várias pessoas que vieram aqui, falando, olha, procura ela que com certeza você vai sair de lá muito mais bela. Só que hoje o assunto não é só sobre questão de beleza. Não a beleza que se faz em um salão de cabeleireiro, que ela é especialista, mas a beleza que enche o coração. A beleza que você, ao ver quando alguém faz, você consegue entender que existe humanidade ainda. Gisele Capelli, que é a cabeleireira mais famosa do ABC, por todo mundo que já me falou sobre ela, tem um projeto chamado Anjos da Sopa. E você vai ouvir as histórias, entender o porquê ela começou esse projeto, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade. Muita gente que sofre todos os dias vive em situação de rua. Como eu disse, esquecidos, invisíveis, que às vezes a sociedade sequer lembra que eles existem. Mas ela, com seu projeto, não esqueceu. Gisele, muito obrigado por ter aceitado esse convite de vir aqui falar com a gente sobre o seu projeto, sobre a sua história. É um imenso prazer tê-la aqui. Muito obrigado, Gisele. Em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente usar todos os meios, todos os canais que a gente puder para estar falando, né, desse assunto, que é um assunto tão delicado, que muitos não gostam, né, nem de ouvir, porque está diante dos nossos olhos, então é mais confortável fingir que não existe ou não ver, né? Então, falar de mim, estava aí falando da minha profissão, da minha pessoa, eu já fico meio corada. Agora, falar do projeto da ONG é algo que me faz muito bem. Quanto mais pessoas ter esse conhecimento, saber como pode ajudar, quanto mais pessoas se humanizar um pouquinho mais em relação a esse assunto, melhor para todos nós, né, como um todo. Então, muito obrigado por abrir esse espaço, por me convidar e obrigado pelas palavras também, né? Imagina. Obrigada. Gisele, pode chamar de Gi? Pode, Porque pode todo mundo vem sim. aqui falar Gi. A Gi é A Gi? Gi, Eu a posso falar Gi. Gi? É a Gia. Gi, vamos lá. A gente sempre pede para as pessoas contar um pouco da sua história, para a gente chegar até como é que criou tudo isso. Me fala um pouco da Gi. Quem é a Gi? Olha, vamos falar lá do início para que as pessoas consigam entender um pouquinho, porque muita gente, como eu falei, a gente havia até conversado um pouquinho, as pessoas estranham muito, né? Geralmente, quando chegam e me acham que eu sou uma senhorinha, eu escuto muito isso. Nossa, eu imaginava que era uma senhorinha. Porque há 10 anos, né, eu firmei a ONG Anjos da Sopa, mas isso é algo que vem de berço, né? Então, eu nasci em São Paulo, sou filha de uma mãe mineira e um pai baiano que se encontraram aqui no início de sua juventude, aos 19 anos, em São Paulo, e tiveram 4 filhos, só eu de menina e 3 meninos, né? E aí a gente morou tanto no estado da Bahia quanto no estado de Minas Gerais, mas em situações bem precárias na vida, né? A gente sempre teve, assim, uma situação de vida muito pobre, moramos em comunidades no estado da Bahia, em comunidades muito carentes, no estado de Minas Gerais, em algumas comunidades não tão carentes, enfim, né? A gente mudava bastante na infância. Só que uma das coisas que mais me marcou, que a minha mãe, ela era uma pessoa incrivelmente generosa. Então, na nossa casa ou no nosso barraquinho de palha, de madeira, já morei em barraquinho de barro. Mesmo sendo pequena, ela sempre dividiu o pouco que tinha. Então, o coração dela sempre foi gigantesco, né? Então, isso é algo que vem de berço. No estado da Bahia, as pessoas são muito calorosas, as pessoas são
né, aquela alegria, se abraçam e se ajudam. E a minha mãe tinha isso, um quesinho a mais, né, a mistura de mineiro com baiano. E o meu pai também, eu lembro de situações dele ir para pesca e ele chegar com muito peixe, ele dividia o peixe para toda a comunidade. Eu me lembro de ter um coqueiro no quintal de uma das casas que a gente morava de palha e os vizinhos ajudar a derrubar e dentro tinha mel e tinha palmito. Uhum. Então toda a comunidade vinha com as bacias buscar e a gente dividia, sabe, o mel e dividia. É uma coisa linda, né? Não sei se você já viu mel, mas mel quanto mais você tira ali da comer, mais vem. E, Uhum. enfim. Então tudo isso foi muito marcante pra gente, né? Tinha dias que não tinham o alimento, mas a gente nunca dormiu sem comer. Finalzinho do dia eu costumava ver os milagres de Deus acontecer, sempre aparecia a comidinha. E foi assim que eu cresci, e isso é muito comum para mim e para os meus irmãos também, né? Minha mãe era uma pessoa muito íntegra, o meu pai já era mais bagunceiro, mas a minha mãe era um ser humano incrível. Aquela mãe que. Eu lembro de um episódio de um dos meus irmãos pegar uma bola boiando no rio e levar para casa, e aí ela falou: onde você achou isso? No rio, mãe. E ela levar ele até o rio e fazer ele devolver a bola. Então, essa era a minha mãe. E aí, a minha mãe faleceu. Eu tinha 6 meses de casada, ela estava com 48 anos. Ai, foi difícil, né? Aí, ela Ai, teve um infarto. jovem. 48 anos, uma menina, né? Eu tinha 6 meses de casada e ela estava tão feliz, porque eu casei como uma princesa, como toda mãe sonha, sabe? E minha mãe faleceu. E aí eu acho que foi a maior dor da minha vida, né? Perder ali o meu tudo, né? Era o meu Uhum. tudo. E era aquela mãe brava, aquela mãe, mas aquela mãe que gostava da mesa cheia, dos filhos ali tudo reunido, barriguinha cheia, e sempre cabia mais um. E aí foi um momento, eu sempre fui muito espiritualizada, eu sou uma pessoa que me considero extremamente temente a Deus, assim, né? Meu tudo, né? E aí, naquele momento de dor e de luto, em minhas orações, eu falava: Senhor, como fazer para curar essa dor, né? O que fazer para curar essa dor? É terrível, né? Você Uhum. perder uma mãe, você perder qualquer pessoa que você ama. Mas uma mãe é como se você perdesse a raiz, né? E aí você se vê bamba, você se vê sem raiz, você é só caule. E aí Deus falou para mim, né? Me mostrou os anjos da sopa e falou: transforma essa dor em amor. O que a minha mãe fazia? Cozinhava divinamente. Eu também tenho o dom da cozinha, cozinho muito bem. Basta uma receita na mão e eu faço divinamente. E aí, eu me vi alimentando a população em situação de rua. Foi aí que nasceu os Anjos da Sopa. Uma amiga, cliente no salão, a Neide, que faz parte aí de um movimento muito legal da dança, do Forró Roots, numa noite muito fria, falou que ela e os amigos estavam juntando cobertores e que no momento certo que precisasse de mim, gostaria que eu fosse. E aí eu fui entregar cobertor em uma das noites mais frias que tivemos aqui em Santo André, isso há quase 11 anos atrás. E a gente fez marmitas, comidinha, era carne cozida, batatinha, cenoura. E saímos com em torno de 70 comidinhas. Fizemos na casa de uma moça chamada Sol, que cedia a cozinha dela. E aí eu fui para as ruas, eu, a Neide, mais meia dúzia de pessoas. E a primeira pessoa que apareceu nas ruas, atrás da comida, foi um casal com 2 bebês. Nossa. A gente chamava de Teté e Zezé. Era Estela e José, os bebês. Coisa mais linda, parecia 2 anjinhos com os olhinhos azuis, sujinhos, em um carrinho todo quebrado. E a mãe e pai usuário de drogas, né? E aí foi a primeira marmita que eu servi como Anjos da Sopa, né? Anjos da Sopa já tinha esse nome. Ai, vocês são Anjos da Sopa. Né? Já estava ali naquele grupinho, mas eu era apenas uma visitante ali, mas que tinha aquilo no meu coração. A vida inteira sempre fiz isso, né? Mas com um grupo e consolidar foi a primeira vez. E aí eu servi aquela família e aí me incomodou, né? Porque quando o chamado é grande, a gente se incomoda. Uhum. E aí foi a minha prova de fogo, porque eu fui no primeiro hotel que tinha no centro, enquanto os outros entregavam as marmitas, e coloquei o casal e as 2 crianças. Ali eu já percebi a parofobia, porque o hotel se negava Recebeu o a casal. hospedar o casal com os 2 bebês. E aí eu falei, isso é crime, vocês estão cometendo um grande crime, eu vou ter que chamar a polícia, né, e tal. Aí eles falaram, não precisa, aceitaram. Eu falei, meu dinheiro é dinheiro igual de qualquer um, vai ter que abrigá-los. E fui para casa, e não dormi a noite inteira. 7 da manhã peguei eles e levei para minha casa. Nossa. Os 4.
E é isso, foi minha prova de fogo. Gente, olha que história. A prova de fogo. Aí surgiu, vou precisar fazer esse chamado, vou precisar continuar esse projeto. Como é que é começar um projeto como esse, Gi? A dificuldade que eu acredito que seja tudo isso. Tipo, tá, agora realmente o projeto vai ter que existir. Como é que faz isso? Como é que foi isso? Na verdade, o que acontece? Os Anjos da Sopa não foi assim, vamos fazer um projeto. Eu só fazia aquilo que eu amava fazer. Eu, meia dúzia de amigos, na lavanderia da minha casa. E a gente só fazia. Só que aí começou a dar desespero, porque a gente começou fazendo 50 marmitas, de repente 100, e a gente voltava deixando pessoas com fome na nossa cidade, era só Santo André. E aí a gente dá para aumentar. Quando eu vi, a minha lavanderia chegou a ter 5 fogões de 4 bocas. Nossa! 5 fogões de 4 bocas. E assim, o limite ali daquela lavanderia era 240 marmitas. Nossa Senhora! E algumas amigas, alguns vizinhos juntaram ali e falou, não, também quero fazer. E a gente foi fazendo. Então, era tudo muito simples. Era normal fazer. Eu dava conta. Uhum. Entendeu? Eu conseguia. Só que isso foi se tornando muito maior. Porque, assim, a sensação de você ter uma marmita na mão e ter 5 pessoas famintas Nossa é a Senhora. pior sensação. Você É consegue imaginar? desesperador isso. Consegue imaginar? 5 famintos e você tá ali entregando comida. Você só tem uma marmita. Meu Deus. Dá vontade de sair correndo e cozinhar mais um pouco e levar mais 4. E é fome. Sim, fome. Sim, É fome, não é brincadeira. Não é pra fome. amanhã. Não, é fome. Então, a gente já se viu na padaria ali. Tem uma padaria aberta, pega ali 5 pão, pega ali uma mortadela. Então, foi ficando cada vez mais difícil. E por muitos anos, eu fiz ali silenciosamente, só com os amigos íntimos, a famosa história que a mão esquerda dá, a direita não mostra, etc e tal, essas coisas assim, né? Mas aí não dava mais. Aí, tanto a mão esquerda quanto a direita tinha que mostrar a realidade do povo e eu precisava pedir ajuda. Uhum. E a ajuda das pessoas era o que eu queria. Eu nunca quis ajuda, né, dos órgãos públicos. Ajuda de gente. Porque eu falava assim, nós somos gente ajudando gente. Somos pouquinhos e conseguimos fazer tanto. Imagina se outro souber que a gente faz também. Aí a gente começou com o Facebook a divulgar. Olha, a gente está precisando de comidinha, a gente não sei o que e tal. E foi muito legal. E a gente só mostrava a gente cozinhando, o quanto amor colocávamos naquilo. E aí as pessoas foi vendo. Quando eu vi assim, o Facebook chegou a 90 mil seguidores, que achava muito legal. Não, aí a gente estava em torno de uns 45 mil seguidores, que viralizou uma campanha de potinhos de margarina. É uma economia muito grande. E também tem aquela preocupação com o meio ambiente. Então, quando a gente não compra mais de 16 mil embalagens plásticas, a gente reutiliza, a gente está ajudando o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente num todo, né? E aí, toda casa tinha um potinho de margarina. Eu falei, somos milhares. E eu fiz uma postagem pedindo. E aí, pessoas de todo o Brasil começaram a mandar. Brasil. Que legal! Imagina eu receber uma caixinha do correio com potinhos de margarina higienizado do Ceará. Que legal! A galera aderiu mesmo. Nossa, demais. Aí a gente alcançou 95 mil seguidores. Só que aí as pessoas começavam a falar assim, mostra o que vocês fazem. Você não mostra. Eu não fazia exposição da nossa entrega da população em situação de rua. Sim. Eu não achava certo. Até hoje eu não gosto. É algo que me incomoda. Mas a gente não mostrava. Um dia, uma pessoa me gravou eu fazendo o que eu faço sempre. E me gravou fazendo aquilo. E aí, na época, tinha uma música muito legal falando do combustível, né? O meu combustível para continuar é Jesus, né? Ele é a minha força, enfim. E aí colocou essa música e fez um vídeo de eu fazendo o que eu faço, que é vestir. A maioria das vezes a população em situação de rua, a gente encontra eles numa situação. Esse vídeo era eu vestindo um morador de rua chamado Ceará. Dormia aqui no centro da cidade de Santo André. Ele era jovem, parecia muito com o meu irmão mais velho. E ele tinha algo especial assim no olhar dele, um sofrimento, uma tristeza. E aos poucos a gente foi entendendo o que acontecia com o Ceará e ele me contou, né, que ele era casado, a esposa engravidou. E aí perdeu o bebê, e após esse aborto,
a chave dele, entendeu? Uhum. Virou e ele começou a beber, virou alcoólatra e se tornou um morador de rua. Então, o Ceará ficava ali, eu estava vestindo o Ceará, porque às vezes eu encontrava ele em situação que ele não conseguia levantar a mão. Eu estava vestindo ele, aí a gente alimentou, colocou a comida na boca para ele ter um pouquinho mais de força e tal. Enfim. E aí eu postei. Aí quando eu postei, eu descobri que as pessoas não tinham conhecimento disso. As pessoas escreviam assim: quem é essa mulher que veste um morador de rua dessa forma, que alimenta alguém assim? Isso existe? Isso me faz acreditar mais na humanidade. E foram tantas mensagens inacreditáveis. E eu percebi que as pessoas estavam incrédulas realmente, porque estavam assustadas com aquela imagem. Uhum. Isso existe, né? E aí a gente começou a mostrar, né? As pessoas começaram a nos ajudar com potes, com doação de alimento. A gente começou a mostrar como é a nossa entrega e qual é a realidade da pessoa em situação de rua. Foi aí que virou a chave ONG, entendeu? Sim. Somos uma ONG, nós temos algo para defender. Eu precisei regularizar contra a minha vontade, porque eu queria que continuasse sendo apenas uma ação de pessoas. Mas ela precisava existir, assim como um filho. Uhum. E para ela existir, você sabe, Uhum. é preciso formalizar, né, dentro da lei, e se tornou uma ONG. Gosto muito da palavra. Eu prefiro ação de pessoas, eu prefiro gratitude. Gratidão com atitude. Uhum. Aqueles que são gratos pela vida e têm a atitude de fazer algo, de não cruzar os braços. É isso. Que legal. Nossa, impactante. Gi, eu imagino que você tenha vivenciado, são quase 11 anos de projeto, né, que você sai. Você sai quantas vezes por semana? Como que funciona essa questão? Você sai Nós servimos a população em situação de rua diariamente. no espaço de vocês? Meu espaço é uma casa grande e ele é dividido entre ONG e meu espaço de beleza. O meu espaço de beleza é um mundo particular cor-de-rosa. O espaço da ONG é um mundo particular azul e rosa. Tem que ter rosa. E lá a gente vai se ajeitando nesse espaço e a gente serve todos os dias. Lá nós temos roupas limpas, dobradas, para a população em situação de rua que pede socorro, principalmente em virada do tempo, como aconteceu essa semana, né? E todos os dias, pela manhã, das 7 às 9 da manhã, servimos o café da manhã. Então, eles vão até nós, eles pegam um ônibus aqui do centro, a carteirinha deles, e vai até a Casa Rosa, fica lá na fila bonitinho para pegar a sua refeição. E nas ruas, nós vamos nas segundas-feiras, para ter a certeza de que está tudo bem, mas aí é uma ação que exige muito de nós, porque nós saímos em 10 carros para atender a população em situação de rua das 4 cidades, Mauá, São Caetano, São Bernardo e Santo André. E ainda deixamos muitos lugares, muitas pessoas sem atendimento. Nessa noite a gente vai para levar roupas, comidas, certificar como está a saúde, se está buscando ajuda, enfim, na medida do possível. E se a gente encontra alguém que está numa situação muito crítica, aí a gente começa a brigar. Brigar. Aí a gente começa a brigar pelos direitos humanos dessa pessoa, né? Como já aconteceu, o caso Elias, nossos seguidores conhecem bem o caso do Elias lá em São Bernardo. O Elias, ele tinha uma trombose, amputaram a perna dele e colocaram ele na rua novamente, após a amputação, com sangue vivo na perna. Meu Ou seja, Deus. pega uma pessoa, Acabou de sair de uma cirurgia arranca uma perna e dessa. coloca ali na calçada. Mas, vamos dizer que eles foram muito bacana quem fez isso, porque deixou um saquinho com curativos e medicação. Que ele se virasse. Entendi. E aí, já está nas ruas há muito tempo, o que ele busca? Álcool, né? Para esquecer. Porque, imagina, uma pessoa que já tem amparo, que tem casa, uma amputação ou qualquer tipo de situação, já é difícil, né? E aí o Elias, a gente começou a chamar uma ambulância e GCM, veio 7 carros da GCM, veio uma ambulância, veio Kombi de acolhida, que eles chamam, de equipe de acolhida de moradores de rua. E ninguém fez nada. Na verdade, a ambulância chegou ao vivo, cara, eu gravei. Tem noção? A
desceu e falou assim, eu não estudei pra isso. Em 5 minutos entrou dentro do carro e foi embora. Meu Deus A ambulância do foi embora. céu. Nós temos registro, imagens, vídeos disso. Que Se absurdo. negou, e a gente ficou horas ali. Então a gente brigou muito pelo Elias, aí caiu no colo dos direitos humanos, e aí forçaram lá. Resumindo, hoje existe uma quadra poliesportiva para que as crianças e os jovens naquela região ali do miolinho da São Bernardo, quando desce ali direto, um ponto bem complicado que tinha ali, poder brincar. Era preciso eles fazer alguma coisa. Então, o nosso barulho, de certa forma, eles deram atendimento a Elias, ficaram 3 meses com Elias, foram obrigados, né? Porque a voz do povo começou a pressionar, e aí o poder público foi lá e fez algo, né? Eu lembro que na época o Ariel, ele é dos direitos humanos, ele é uma pessoa assim que está sempre ali defendendo essas causas, e alguém me colocou em contato com ele, eu falei, olha, eu não sei quem você é, mas pelo amor de Deus, é absurdo o que esse homem está vivendo. Em pouco tempo pegaram ele e ficaram uns 3 meses, só que aí ninguém sabia onde estava Elias, aí começou a campanha, onde está o Elias? Porque a gente não sabia o que tinham feito com ele, né? Se estavam cuidando ou se deram sumiço. Resumindo, depois de um tempo, Elias já estava um pouco mais adaptado com a situação e hoje ele continua nas ruas com uma perna só. Mas no local onde ficava a população em situação de rua já não fica mais. Foi construída em menos de 40 dias uma quadra poliesportiva. É muita coisa. É muita informação. Inclusive, sabe o Ceará que eu acabei de falar para vocês? Depois desse vídeo passou 1 ano e meio. Ele é aquele corpo que foi encontrado embaixo da escada dentro da estação de ônibus. Morto há pouco tempo, de frio, congelado. Ceará, a dor acabou, descansou. Inclusive saiu no Diário do Grande ABC um pouco da história dele. E nós, tudo que podíamos fazer era uma homenagem para ele. São situações impactantes, né? Eu advogo há muitos anos. Advogo no direito penal. Então, assim, costumo vivenciar coisas que eu achei que eu não me abalaria em ouvir. E te ouvindo agora, me veio reflexões, assim, de coisas absurdas. E essa trajetória de ajudar as pessoas, aí a minha questão maior hoje é como deve ser difícil, e eu gostaria da sua fala sobre isso, porque o seu grupo, que hoje é um grupo grande de pessoas, você falou um pouco antes da gente entrar, 150 pessoas hoje, né? 150 pessoas no grupo, ativos a gente deve ter em torno de uns 79, porque a gente tem aqueles que são ativos, mão na massa, e a gente tem aqueles que nos ajudam esporadicamente de fora, na verdade. Então, a gente tem 150 ali em um grupo, mas que trabalha mais, por exemplo, a gente está fazendo alguma campanha nas divulgações e tal, mas mão na massa, cozinhar, picar, ir para as ruas, a gente deve ter em torno de uns 75 a 80. 75 a 80 pessoas para ajudar um grupo de população esquecido, né? Porque assim, eu vejo e eu acho que tá certo também ter muita manifestação para cachorro, pra animal, para criança, para idoso, mas poucas vezes eu vi de fato alguém falar vamos olhar para os invisíveis, porque é sempre essa sensação que eu tenho de algumas pessoas, que elas passam pela cidade como se fossem invisíveis, como as pessoas passam pelas calçadas às vezes, diante daquela situação, e a pessoa deitada, dormindo no chão, em situação precária, de fato num frio que tá fazendo, e só passa, né? Eu não sei qual que é a sensação que você tem que as pessoas às vezes começaram a perder a humanidade, quando a gente passa por isso e só se desloca sem olhar para aquilo e se indignar, porque talvez assim, não se indignar com isso. A sua fala agora, você me indignar com um monte de coisa até que eu vivenciei e falei, cara, olha que loucura, talvez eu tenha passado por algumas situações, essa pessoa tá passando por isso e eu não vi. Em São Bernardo, há 10 anos atrás, quando a gente começou a ir para as ruas, logo após essa história da criança, sabe a criança? A criança não, os gêmeos, que eu contei lá no começo, foi a primeira marmita que eu entreguei. Logo após, em São Bernardo, uma criança de 7 anos foi encontrada morta pela manhã, após um inverno rigoroso. Nós tínhamos cobertores. Isso é uma das coisas que mais me doeu, porque era bem no início, e a gente vai amadurecendo, vai entendendo certas coisas. Essa criança veio com o pai da Paraíba, alguma coisa assim, e todos os noticiários diziam assim, vai ser a noite mais fria do ano. E ela estava embaixo de um toldo, de um comércio, em cima uma família habitava, e na frente um ponto de ônibus, onde centenas de pessoas passou por ali, com suas blusas de frio quentinha. E
E aquela criança estava dentro de uma caixa de papelão. Franzina, de 7 anos. E amanheceu morta, congelada. Meu Deus. Isso é revoltante. Por quê? Porque nós éramos um grupo muito pequeno. Se eu tivesse andado mais uma quadra, eu teria agasalhado aquela criança. Estava fora da minha capacidade humana. Porque além de acolher a dor do próximo, hoje eu não absolvo mais, mas eu acolho com unhas e dentes. Antes eu absolvia. Eu sou mãe, né? Uhum. Eu tenho um teto sobre as minhas cabeças. Sobre as nossas cabeças, né? Eu tenho 3 crianças, eu tenho 2 sobrinhas, 3 sobrinhas, 4 sobrinhas, meu Deus, é criança demais. E são tudo pra mim. Então, assim, a gente se sente impotente. Então, eu me culpava, porque eu falei, eu podia ter me esforçado um pouco mais. Mesmo que eu chegasse a 1 da manhã em casa. Mas eu voltei com cobertor. Depois de um tempo, fazendo várias reflexões, eu falei, mas por que que eu tenho que me sentir uma ilha? Eu sou ser humano como todo ser humano. E por ali passava centenas de pessoas. Então, essa semana, uma das coisas que eu estou batendo muito na tecla, uma frase que eu estou falando muito é assim. Ninguém morre de fome, ninguém morre de frio. As pessoas morrem de abandono. As pessoas têm essa tendência de falar, ai, mas a prefeitura, o governo, o papa, a igreja. Mas e você? Você passou pelaquele ponto de ônibus? Você viu aquela criança? Você estava sentindo frio? Você ia chegar na sua casa e ia ter uma blusa. Você não tinha capacidade de tirar a tua blusa e vestir aquela criança? Então eu parei de me responsabilizar, porque o Senhor foi colocando no meu coração que eu não ia poder abraçar o mundo todo. Eu não vou mudar o mundo, mas eu consigo mudar o meu mundo. Eu consigo fazer a minha parte, eu consigo levar isso para mais pessoas. Mas as pessoas precisam entender que a nós não cabe julgar, a nós cabe ajudar. Uhum. Ninguém morre de fome, ninguém morre de frio. Porque se você tem comida, você pode alimentar quem não tem. Se você tem mais de uma blusa, você pode cobrir quem não tem. As pessoas morrem nas calçadas de abandono, não é de fome e de frio. Entendeu? E você falou, qual é o sentimento? A palavra que resume é ilha. Ilha, literalmente. Uhum. Eu lembro que na situação dessas crianças, a gente foi muito perseguida. Os órgãos públicos naquela época queriam colocar as crianças num abrigo e mandar os pais para outro abrigo. A mulher para um, o homem para outro. Separar a família. Então o carro passava de hora em hora na minha porta da minha casa, porque estava fazendo barulho. Uhum. Queria tirar aquelas crianças dali e levar para a briga. Uhum. Eu lembro disso. E é um esforço tão grande que eles fazem. Mas por que esses mesmo, não como órgão público, mas como seres humanos, não bateu na minha porta e falou, Gi, o que você está precisando para montar essa casa aí para essa família? Sabe quem ajuda? É as famílias cadastradas no projeto que moram dentro da comunidade, que fala, Gi, tem um barraco aqui, que dá para pagar tanto por mês. É o vizinho que fala, Gi, eu tenho uma cama, Gi, eu tenho uma geladeira, e a gente monta aquela casinha rapidinho e tira aquela família da rua. Uhum. Antes que eles se tornem pessoas em situação de rua. Sabia que em Santo André não existe criança nas ruas? Porque todas as vezes que os anjos da sopa encontrar criança nas ruas, a gente não volta para casa e abandona. A gente tira imediatamente. E a gente não busca o poder público para resolver o problema. A gente busca gente como a gente para resolver. É um pouquinho de cada um que faz a diferença. Então é isso, a palavra ilha é meio complicado quando você se sente realmente uma ilha, sabe o que dá para ser feito, mas não consegue fazer porque como ilha você não vai conseguir. Só se outra se unir a você. Eu imagino essa sensação do meu coração, de uma sensação assim frustrante. É. Ouvindo falar essa sensação, né, e passar por isso. E quando a gente olha para o ser humano como um todo, e você falou uma coisa que eu já passei por situações de passar e de fato tira a blusa e não, eu tô de carro, não vou passar frio. Tira a blusa, entrega e tá tudo bem. E com essa frase que você falou no começo da nossa fala de não faz com a mão pra outra não ver, e eu sempre fui nisso. Não, tira a blusa. Não quero que passa por rua de trás, entrega pra rua de trás e não mostra o que tá fazendo. Mas hoje, olhando você falar,
que eu sempre tive esse negócio de não quero mostrar o que eu tô fazendo. Até porque eu quero chegar nesse papo com você depois, porque parece que é só questão de viés político, daqui a pouco tem gente perguntando questão de política. Eu não queria. E eu não faço isso dessa forma. Mas eu acho que, assim, é importante que a gente possa divulgar o que você tá falando de uma forma muito extensa. Sim. Porque nós estamos já numa rotina, as pessoas, sem conseguir olhar pro lado, achando que o problema que nós enfrentamos é a briga com o namorado, é o estresse no escritório, às vezes uma coisa banal da vida. E passamos, às vezes, com fone de ouvido e a vida passa e você vai andando e não se identifica em ver que do outro lado tem um ser humano. Uma família, com uma criança que está ali prestes a morrer e morre de frio. Morre. Porque muita gente passou, como você mesmo disse, com blusa, com cachecol, com alguma coisa que pudesse entregar. E aí, às vezes, por de fato, a gente está vivendo nessa necessidade de só busca pessoal intensa de riqueza, às vezes, porque é justo cada um trabalhar, fazer o seu e correr atrás do seu e realmente e tal, mas a gente precisa, e eu não sei como, eu quero que você diga com a sua experiência, como que a gente consegue conscientizar as pessoas de uma forma real, assim, tipo, não com o poder público. O poder público, eu também concordo com você plenamente, o poder público vai fazer, né, viés político da coisa só. Assim, como é que a gente consegue conscientizar o ser humano que não precisa vir aqui no Anjo da Sopa, mas, né, você tá longe, mora em outra cidade, em um outro estado, que vai assistir a gente aqui agora e fala, cara, eu também passo por tal lugar, às vezes eu vejo uma pessoa ali. Como é que eu conscientizo esse ser humano? A gente tem bastante relatos de pessoas em outras cidades que mandam mensagem dizendo: vocês me inspiraram, agora nós montamos os Anjos da Sopa aqui na cidade tal, em tal estado. Muitos, muitos mesmo. Isso é muito legal. Então, eu acho que a inspiração é a gente mostrar o que a gente faz. Mas a gente vive assim em um mundo que as pessoas, de muito julgamento, né? Um exemplo. A Gisele Capelli é rica, ela alimenta até pobres. Ou então a gente escuta coisas do tipo, e olha, quem me conhece sabe, é trabalho. Olha, é muito cabelo para fazer. É muita mulher para deixar bonita, para conseguir abraçar uma causa como essa. Porque, como eu te falei, nós não temos, né, fundos e a gente não recebe um centavo de absolutamente ninguém. Então, eu vou mantendo como dá. É o pouquinho de cada um que faz a diferença. E é isso. Mas as pessoas falam assim, quando eu tiver condições, eu ajudo. Um dia eu quero muito ajudar. As pessoas não têm consciência de que você não precisa ter muito para ajudar. Como eu falei lá no começo, na minha infância era muita pobreza, a gente não tinha nada. E mesmo assim, a gente dividia o nosso nada. E se tornava um tudo na vida daquele que realmente não tinha nada. Então, eu acho que a consciência começa daí. De você se olhar no espelho e falar, eu não sou um miserável. Ninguém é tão miserável que não tenha nada para ajudar, para dar para o teu próximo, né? Então, eu acho que uma das frases que eu mais falo que causa um impacto maior é: quem são a população em situação de rua de hoje? Quem são essas pessoas hoje? Se você crê e teme verdadeiramente o nosso Cristo, o nosso Jesus Salvador, que deixou aí uma história fantástica e um legado fantástico para aqueles que verdadeiramente creem, né? Tem muita gente que se acha temente, que se acha ter, né, verdadeiramente fé, ter aquele Cristo, mas não faz o que Cristo pediu. Então, eu costumo dizer assim, se você olhar para a população em situação de rua hoje, e imaginar que na época de Cristo eram os leprosos da palavra, você vai saber o que você tem que fazer. Porque ele mostrou o que a gente tem que fazer. E quem conhece verdadeiramente sabe o que tem que ser feito. Então, Ilmar, se você me perguntar como eu conscientizo as pessoas, talvez elas não queiram ser conscientizadas. Talvez seja um pequeno grupo, como os Anjos da Sopa e outros mais, que vai passar por aqui, vai ter esse entendimento e essa evolução. E outros não querem, porque eu já pude presenciar na pele
pessoas que simplesmente não querem ter esse entendimento, essa compaixão. Já escutei, eu escuto muito diariamente. Eu não tenho dó de morador de rua, eu tenho dó de idosos. Ai, você vai lá, você ajuda no asilo, corta o cabelo, faz as unhas, o que você faz? Ah, eu não faço nada porque eu não tenho tempo, mas o dia que eu tiver, eu falo, puxa vida, você tem tempo sim. Sou Gisele Capelli, cabeleireira, tenho um espaço de beleza na cidade de Santo André. Hoje, 20 mulheres trabalhando como colaboradora dentro do meu espaço, 150 voluntários, servimos mais de 8.000 refeições por mês. Segundo os meus filhos, sou a melhor mãe do mundo, presente, amável. Tenho meu marido que super me apoia e eu não sou pela metade com nenhum deles. Eu não sou pela metade com a ONG, eu não sou pela metade com o salão, eu não sou pela metade com a minha família. Então, eu acho que é dessa forma que eu consigo impactar cada um. Falando, hello, acorda, né? Toma vergonha na cara e não espere ficar idoso, não. Porque as pessoas chegam em mim, você que é a Gisele, na concepção da humanidade, se faz caridade quando se está idoso, porque quer encontrar uma certa salvação ou algo assim. Então, fica espantado quando vê alguém jovem, né? Porque imagina, agora eu tô com 40, mas eu comecei, eu tava com 29, né? Quando eu falei, é uma ONG, Anjos da Sopa e tal. Mas desde menina isso é muito comum. Então, assim, na igreja, eu sou católica, né? De formação, minha família não é de nenhuma religião, mas eu me encontrei dentro do catolicismo. E lá na igreja eu era a líder do grupo, era eu que fazia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e depois eu vi as pessoas representando aquilo que eu criei dentro da igreja, tipo teatros, falas, conscientização. Então vem de berço desde criança. Eu entendo que cada um tem o seu tempo, mas o que eu costumo dizer é, não espera ter tempo para ter tempo de fazer o que é certo. Uhum. Entendeu? Sim. Faça mesmo sem tiver tempo. A messe é grande. Os operários são pouquíssimos. Então, assim, é sobre isso. Quando você falou, eu tô com o meu problema pessoal e não me importo com o problema do outro. É basicamente isso. As pessoas não estão muito preocupadas com o problema do outro. Preocupada com o seu problema. E as pessoas, em geral, né? Você escuta muita barbaridade no dia de hoje. Se eu for ajudar, eu queria ajudar um orfanato. Mesmo? E você tá indo? Porque eu gosto de cuidar de crianças. E você está ajudando? O que você está fazendo? Eu não sei se você sabe, os Anjos da Sopa ajudam em um todo. Então, a gente conhece os abrigos da cidade. Então, dentro das Páscoas, Dia das Crianças, a gente não deixa ninguém de fora. Sobre isso. Sabe, o lar fulano de idosos está precisando disso. Nós temos. O que a gente pode ter? A gente recebeu curativos. Para onde a gente pode mandar? Vamos mandar para o lar dos idosos? Ai, a gente recebeu aqui bolachas recheadas, vamos mandar para as nossas crianças dos abrigos. Um monte de roupinha, vamos mandar para os abrigos das crianças. É sobre isso, entendeu? Então, às vezes tem ONG que liga para mim, pedindo ajuda. Eu falo, meu Deus. ONG pedindo ajuda para ONG, entendeu? Eu falo, meu Deus, não tem como. Não tem como. E quando dá, a gente ajuda, mas eu falo, tá difícil aqui também. Eu imagino essa disputa louca de pouca para muita necessidade. Pouca para muita gente. Tem gente que fala assim, os Anjos da Sopa é muito forte. Eu faço assim com o meu bracinho. É muito grande, eu falo, Eu faço assim, é muito forte. Porque fala em forte porque acha que é uma ONG, nossa, gigantesca. Ela é. No amor, na verdade, em fazer o bem sem interesse. Entendeu? Quando a gente coloca lá na nossa página, Ilmar, aqui é proibido político. Sabe aquela tarja vermelha? Tem na nossa página. Tem em tudo quanto é lugar, tarja vermelha, assim. Proibido político. É proibido mesmo. Proibido. Porque isso é uma coisa do ser humano. É gente ajudando gente. A gente não quer envolvimento. E eu quero, de fato, bater esse papo com você agora, Gi, sobre isso. Eu sei que esse assunto é espinhoso, mas a gente vai, né, falar, porque assim, muita gente que tá assistindo hoje o podcast vai olhar e falar, mas será que isso não é questão com política? Será que isso não é projeto? Será que não é projeto? Será que não é tentativa? Gi, hoje, o Anjo da Sopa tem algum apoio político?
Não, nenhum. Absolutamente nada. Nem desejo de ter políticos próximos do projeto. Não. Como político, não. Nem tire foto, não queria chegar perto, época política. Não. Nada disso. Não. Inclusive, se algum voluntário, por um acaso, vai ser, não sei se como é que chama, enfim, vai trabalhar em política, a gente fala nessa época de política direto. Se você vai ter algum envolvimento político, você se afasta da ONG. Quando acabar tudo, abaixar a poeira, você pode voltar. Mas você não pode ser voluntário enquanto tiver com envolvimento político. Que legal. Essa não é a ideia. Nunca foi a ideia. Nunca foi. E é muito difícil manter eles longe. Meu Deus, como são insistentes. Então, essa coisa de os anjos da sopa é forte, tem voz. Então, a gente recebe mensagem diariamente. Olá, querida Gisele. Olha, fiquei sabendo do projeto, estou saindo como pré-candidata ou candidato. Gostaria de saber se eu ganhar, o que eu posso fazer por vocês. Aí eu bloqueio. Antigamente eu ainda falava, você não precisa ganhar nada para fazer algo. Você já veio aqui entregar comida, cozinhar, dobrar roupa, vestir o pobre, alimentar o pobre? Não. Então agora na época da política a gente também não precisa de você. Antes eu ainda dialogava e falava um monte. Hoje eu não perco mais tempo porque eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que alimentar quem tem fome, eu tenho que cortar cabelo, eu tenho que ajudar as minhas colaboradoras, eu tenho que ser mãe, enfim. Eu não tenho mais tempo. Hoje eu só bloqueio. Né? Rapidinho a gente resolve. Eu imagino o quanto de assédio mesmo. Nossa, é assédio, gente. de fato. Eu imagino como eles não venham pra cima Passam com essa na ideia. porta do meu estabelecimento e fala no microfone, minha amiga Gisele Capelli. É revoltante. Você fala, gente, que nojo. Que loucura, né? Que loucura, porque assim, podia ser feito tanto, né? Com tanto dinheiro, com tanto espaço, com tanta coisa, mas... É tanta coisa que não pode ser dita. Não, a gente não é o objetivo, né? A gente não vamos dar pau tanta coisa que não pode ser dita. Não vamos dar pau com esse povo, né? A ONG Anjos da Sopa não tem vínculo e nem pretende ter vínculo político. Isso. Tem gente que ainda fala, mas você vai precisar uma hora. Não vamos. Nós vamos conseguir por mérito próprio, gente ajudando gente. Nós vamos comprar o nosso espaço, a nossa sede, nós vamos fazer rifa, vaquinha. É o nosso sonho. Para quando chegar em noite gelada, que os jornais falam assim, essa noite promete. Pessoas vão morrer nas ruas, principalmente no centro de São Paulo. A gente poder montar todas as camas no abrigo e falar, vocês podem vir para cá. Aqui vocês podem passar a noite fria. Porque nessas noites frias nós já tentamos pedir, abrir a igreja para abrigar essas pessoas. Abrir as igrejas, no plural. Todas as denominações. Ninguém abre. A não ser o padre Júlio Lancelotti, né? Ele lindo. Beijo, seu lindo. Ele é uma pessoa também diferente, né? Pode estar todo mundo contra. Ele monta a cama onde ele tiver abrigo e faz as pessoas dormir lá. É isso que os Anjos da Sopa quer. Não precisar de ninguém e falar... Só do povo, e falar, aqui vocês podem passar essa noite fria, aqui vocês podem tomar banho, aqui você pode sentar e comer. E não, Gisele Capelli não é rica ainda, porque se fosse, nós já teríamos esse espaço. Com certeza eu teria gastado cada centavo de Gisele Capelli em um espaço gigantesco para abrigar a população em situação de rua. Mas um dia seremos. Vai fazer cabelo, unha, porque a gente trabalha bastante e a gente vai conseguir. Isso sem dúvida. E pegando o gancho do Padre Júlio, uma coisa que aconteceu com ele, vem acontecendo muito, assim. Quando eu vejo essas notícias, né, óbvio que eu leio com cautela, porque tudo é sensacionalismo em alguns momentos, mas a perseguição pessoal contra ele, como ser humano, por que ele tá fazendo, chega a ser absurdo. A gente teve situações de políticos perseguindo, pessoas quando ele vai fazer as coisas, querendo implicar a questão criminal contra ele, porque ele quebrou lá aquele absurdo que fizeram debaixo de uma ponte. Colocaram os paralelepípedos... Que fizeram aqui em Santo André, que fizeram em São Bernardo. Aquilo chega a ser... Todos fazem, toda a cidade. É revoltante aquilo. E quando ele fez aquilo, que ele foi lá e quebrou mesmo e tudo, queriam puni-lo criminalmente daquilo. Queriam puni-lo. Hoje, você chegou já a sofrer alguma situação de porque você tá grande. Hoje o Anjo da Sopa é gigantesco. Sofro todos os dias. O olhar preconceituoso,
O vizinho que não suporta saber que existe um morador de rua passando na calçada dele, né? Ou pessoas mais próximas querendo tirar proveito, arrancar dinheiro de você de alguma forma. É o tempo todo. É o tempo todo. É o tempo todo essa coisa assim, nossa, ela é cabeleireira, ela tem uma ONG, ela deve ter dinheiro. Como é que eu vou arrancar dinheiro dela? Gente do céu. É o tempo todo. Que luta. É o tempo todo. E a hipocrisia, né? É muito grande. É muito grande. Às vezes a gente fala assim, gente, se cada um ajudar com isso e não sei o quê, e você fala para 3 mil pessoas. Aí, de repente, 3 mil pessoas. Aí 3 ajuda. Então é o tempo todo, é 24 horas. Só que assim, a gente aprende, eu não espero, a gente não tem que esperar do outro, a gente tem que fazer aquilo que está dentro das nossas condições. Às vezes eu falo, não dá, não vamos fazer. Um exemplo, nós servíamos 1.200 lanches para a população em situação de rua do Padre Júlio, lá no Belenzinho. Então aos domingos a gente ia, e a gente fazia um lanche de salpicão de frango tão delicioso, com maionese Hellmann's, que a gente gosta de fazer o melhor. E aí o Padre Júlio, até nas missas, falava assim, gente, os Anjos da Sopa faz um lanche que tá famoso e tal. E aquilo era um custo muito alto para mim, né? Eu tava gastando aí por mês em torno de uns 6 mil reais só com os lanches da população em situação de rua lá. E é muito alto. Os Anjos da Sopa não têm dinheiro em caixa. Hoje a gente mantém em torno de 7 mil para sobrevivência todo mês. É o que a gente mantém, é aquilo que sai, aquilo que entra, é um evento, é alguma coisa. Então, assim, temos um contador que fala assim, nossa, vocês vivem de milagre. É de milagre que a gente vive. Não temos funcionário, não temos nada disso, gente. É gente ajudando gente. Uma continha bem enxuta, um contador que vai contando cada centavo, cada notinha do que entra, do que compra, etc e tal. E a louca aqui que se desdobra para fazer tudo. Se tá apertado, vamos fazer rifa, enfim, e outras coisas, né? E aí, eu tive que cortar os lanches do Padre Júlio Lancelotti. E na pandemia a gente conseguia, porque a pandemia mexeu muito com o coração das pessoas. Então a gente conseguia ajuda para isso, doações. Mas aí todo mundo teve a vacina e viu que não ia morrer, que não precisava mais conquistar, sei lá, espaço no céu. Um terreninho no céu lá de Jesus. Aí eu não consegui mais. Entendi. Então, a gente parou de servir 1.200 lanches para a população em situação de rua, algo que levava um carinho, um amor tão grande para eles. E a gente parou por questões financeiras. Então a gente falou, não dá para abraçar o mundo, vamos abraçar a população aqui do ABC. Porque senão eu vou estar tampando um e destampando o outro, né? E aí eu falei pro Padre Júlio Lancelotti, olha, não tá dando, tá bem difícil. Ele falou, aqui também, o pão de rua, a padaria lá também, ele vive pedindo ajuda, porque as pessoas acham assim, o Padre Júlio deve ter muito dinheiro, deve estar rico. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. ONG não ganha dinheiro assim, não. Vocês se perguntam, vocês estão doando? É uma pergunta que eu faço, vocês estão doando? Se vocês estão doando, a ONG tem muito dinheiro. Você doa para alguma ONG? Então, é uma pergunta a se fazer. ONG não tem dinheiro. Então, as pessoas acham, o Padre Júlio deve ter muito dinheiro porque ele tem, nossa, não sei quantos seguidores, não sei o quê. Não, gente, quando ele posta o vídeo ali, ele precisa de ingrediente para fazer pão para alimentar os pobres, porque ele precisa multiplicar o pão. É igual os Anjos da Sopa. Quando a gente posta lá que precisa de batata, é porque estamos precisando de batata, entendeu? Potinho de margarina, porque estamos precisando de potinho de margarina. Quando vocês não mandam o potinho de margarina, a gente gasta mais de 5 mil reais por mês em embalagens plásticas. Nossa. Um potinho que tem na sua mesa. Ai, gente, mas demora tanto para acabar, mas nós somos milhões. Se cada um pegar o seu... Alô, que nos apresentou, ela sai fazendo recolhe aqui com a minha família. Ela sai, cadê o de vocês? Cadê o de vocês? Cadê o de vocês? A gente sai recolhendo os potes, de fato. As Angeletes, né? Que é uma coisa, tá vendo que assim, às vezes talvez a gente não saiba com essa informação tão simples de ajudar. É simples, fazer o bem é muito simples, basta querer. Você vê que uma situação que as pessoas vão jogar no lixo. No lixo. No lixo. A gente saiu, essa matéria saiu naquele site que inspira lá, da Azinha. Ixi, deu branco agora. Enfim. É um site bem famoso de fazer o bem, que só mostra fazer o bem, que fazem vaquinhas, etc e tal, né?
E aí a nossa matéria saiu do potinho de margarina lá. Eles falaram assim, ressignificando. Uhum. E potinho de Sim. margarina é o quê? Algo que não tem significado, Uhum. mas que pra gente vale ouro. E é uma economia, cada embalagem, recipiente para sopa que vai em micro-ondas custa R$1. Uhum. Você imagina 8.000 embalagens de R$1. Aí você coloca as garrafinhas PET também que a gente compra, que está em torno de 70 centavos. 8 e 8 a gente está falando de mais de 16 embalagens plásticas. Então todo mundo é capaz de ajudar de alguma forma, né, gente? Não, sem dúvida, sem Todo dúvida. mundo, todo E mundo. uma coisa que me surgiu, Gi, hoje, o que você me falou até antes da gente começar esse papo, empresas, ainda não tem empresas que realmente solicitem essa ajuda. E empresas, uma coisa bem interessante, ela pode colocar parte do seu tributo, ao invés de pagar para o governo, ela doar esse dinheiro. Tem essa situação com você? Já chegaram a ver isso? Para a população de rua, nada. Nada. Não existe esse lance de tributo para moradores de rua. Para criança, para orfanato, para ONGs que recebem alguma verba de prefeitura, existe esse esquema. Mas para o morador de rua, nada. Inclusive, nós entramos em contato aqui com a CISA, CREAS, alguma coisa assim, para saber, né, como que a gente fazia para cadastrar notas de mercado Sim. na ONG. E a mulher foi bem clara comigo, ela falou assim, para morador de rua, nada, absolutamente nada. Vocês fazem algum trabalho com creche, com orfanato? Eu falei, mas nas ruas tem crianças. Não, morador de rua, nada, absolutamente nada. Eu nunca vou esquecer da frase dela, ela repetia várias vezes, nada, nada, nada. Nossa. Então, a empresa que quiser nos ajudar, a gente faz divulgação da empresa, do trabalho social incrível que faz. Inclusive, tem uma chamada IQEA, Instituto de Qualidade Automotiva. E lá dentro, o Fundo Social está começando algo pequenininho e viu os Anjos da Sopa e gostou muito. A população em situação de rua. Então, é uma empresa assim, muito voltada para LGBTQIA+, entre outras coisas, bem antenadas. E uma delas era a nossa voluntária, que trabalha lá dentro. Aí falou, poxa, os Anjos da Sopa, tá ali, nananã. Então, eles falaram, vamos ver o que dá para ajudar. E hoje eles doam todo mês 20 cesta básica para ajudar nas centenas de cestas básicas que entregamos para as nossas famílias carentes, que vivem em situação de vulnerabilidade aqui no ABC. Uhum. Sábado agora é a entrega. Quem conhece a Vila Assunção e a Rua Javri, já sabe que tem sábados ali e tem uma multidão de pessoas que vai um quarteirão em busca do alimento, da cesta básica. Então, a IKEA já é uma empresa, Instituto de Qualidade Automotiva, fantástica, que já abraçou com carinho essa causa e já doa aí 20 cestas básicas, que nos ajuda bastante. Existem outros seres humaninhos que todo mês vai ali, olha, 10 cesta básica. O Gabriel, todo mês, ele manda também uma quantidade de cesta básica para nos ajudar. São pessoas comuns. Nossa, fantástico. Mas se tiver alguma empresa, não, né? E justamente, você que é empresário, todo mundo tem, né, na empresa, seja pequena ou grande, algumas verbas que direciona para algumas coisas. Social. Se você direcionar, às vezes, para o seu marketing, aí eu vou fazer, porque o empresário vai querer um retorno do marketing para ele. Quer fazer um marketing legal? Bem, né? Pô, olha um projeto aqui maravilhoso. Lindo. Né? Hoje, quantas empresas não poderiam estar ajudando, de fato, que não vai pesar no orçamento 10, 15 cestas básicas, ou até mesmo em dinheiro mesmo. Olha, tem aqui um fornecimento de X, eu vou passar para vocês. Porque hoje, o trabalho que você faz com essa quantidade de voluntários que põem a mão no próprio bolso todos os meses, que fazem as coisas, que trabalham, que põem a mão na massa, já ajuda esse número de pessoas. Imagina se a gente pegar hoje 50 empresas do ABC Paulista que tivessem hoje a disponibilidade de ajudar um pouco que for. Às vezes fala assim, não posso dispor de um orçamento grande, mas você pode dispor de alguma coisa. E os Anjos da Sopa é muito amado, você já viu, né? Uhum. A ONG é uma ONG muito amada. Então, imagina uma empresa se associando a nós e o quão as pessoas olham bem para ela, porque vai entender que ela tem uma responsabilidade social, é uma empresa que está dentro das nossas cidades do ABC e fala, não, temos que ajudar isso aí, temos que fazer alguma coisa. Sim, e olha, já vou deixar uma questão aqui até que possa chamar as pessoas ainda mais. Nosso podcast tem subido bastante a audiência, né? A gente tá com uma coisa bem legal, começamos não tem um mês, e o podcast já tá com muita coisa bacana, muito empresário bacana.
E nós iríamos começar a fazer aqui o espaço para que as pessoas possam fazer o patrocínio. E eu vou direcionar todo o espaço hoje, que você que está assistindo isso aqui, quiser participar, vai ter a chance de patrocinar, a gente vai ficar patrocinando desde que você ajude o Anjo da Sopa. Então vai ser assim, ó, as nossas redes sociais, hoje a gente tem mais ou menos 5 milhões de visualizações no mês, para todas as minhas redes, então no meu YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, tudo. Você vai estar lá, eu coloco a sua marca no meu Instagram, eu coloco a sua marca em todas as minhas redes, em todo o meu espaço. Quando a gente fizer aqui, eu peço pro Victor colocar, Victor, né, todo no espaço, aparecer as marcas que estiverem ajudando, que estiver ajudando de fato o Anjo da Sopa. De alguma forma. Que a Gi fala, olha, a empresa X está ajudando mesmo, pode fazer. Essa empresa é amiga dos Anjos da Sopa do ABC. Ponto. Vai estar aqui com a gente. Não só com a gente, como outras pessoas. Como eu vou divulgar em todos os espaços de mídia que eu estiver, que eu puder falar. Então, assim, onde eu puder falar, você vai estar. Então, assim, às vezes você vai gastar hoje, para patrocinar, né, para um negócio, 5, 6 mil reais hoje. Esse é o custo, a média de patrocinar alguma coisa dentro de um canal grande que tem visualização. Vamos direcionar esse projeto para cá. Né? Legal. Porque assim, hoje a gente tem amigos e projetos que podem fazer muito pelas pessoas. Muito. Sempre. Né? Então, eu acredito que se a gente fizer pelo menos isso, um pouquinho de cada um. A gente teve empresário aqui que grandes empresários tiveram aqui, para você ter ideia, empresários que têm empresas que fazem patrimônio mensal de 30 milhões. Nossa. Ou seja, a gente tem uma galera que dá para ajudar de alguma forma, né? Isso aí. Que dá para fazer. Claro. Eu acho que ele fala assim, olha, eu tenho certeza até que fazer assim, vamos fazer um bingo com essas pessoas, uma rifa com essas pessoas. É pessoas que podem colocar, sei lá, 10, 15, 20 mil reais numa rifa dessa. Exatamente. Então, assim, hoje, a gente tem que tentar, de alguma forma, auxiliar. E a divulgação, você que está assistindo, talvez fale assim, pô, não consigo ir lá, onde a gente tá. Sou da Bahia. Longe. Né? Muita gente da Bahia assiste a gente. Meu pai é baiano, meu pai tá lá na Bahia, inclusive. Adoro a Bahia. Meu pai tá lá em Juazeiro da Bahia, agora na época de São João. Minha mãe ficou, meu pai foi pra lá, ele tem negócio lá pra fazer. Se muita gente tá assistindo de lá, de outros lugares do Brasil. Você não consegue mandar alguma coisa, ajudar? Divulga esse projeto. Cara, entra lá na página, divulga, compartilha, chama outras pessoas pra ajudarem, porque às vezes você tem um amigo que tem condição de ajudar. Né? As pessoas falam, Gisele, vocês não participam da Feira da Fraternidade? Uhum. A gente fala, não, porque tem vínculo com a prefeitura, a gente não participa. Mas nós fazemos a nossa festa junina nos condomínios de pessoas. Gi, vem com a barraca de vocês vender canjica, caldo. Nossa comida é maravilhosa. Nossa, isso eu posso dizer com certeza. Se a gente abrisse um restaurante Anjos da Sopa, ia ser um sucesso. Eu fui no sábado lá comer, junto lá. Maravilhosa a comida. A comida é uma delícia. E aí as pessoas nos condomínios chamam lá o Domus em São Bernardo, né? Ele... a Pai, e só a gente lá, os Anjos da Sopa no meio da Pai, com a nossa barraquinha cor-de-rosa, que faz um grande sucesso, e essa é a forma de ajudar, é a gente trabalhando muito. Então, esses eventos de festas juninas particulares, a gente vai, monta a barraquinha, vende as coisas, é uma forma de ajudar a ONG. Agora, no momento, também a gente vai começar a fazer os bingos desses condomínios. Uhum. E a gente está precisando de prenda. Quem estiver assistindo a gente, precisamos de prenda, tá? Ou seja, o que você tiver aí, tem um liquidificador na caixa, traz pra gente. Uhum. Qualquer coisa que você quiser doar, em bom estado novo, que é pro bingo, claro, já ajuda os Anjos da Sopa. E todo esse dinheiro se torna alimento para quem tem fome na nossa região. Porque quem tem fome tem pressa, não é para depois, né? É assim que a gente vai se virando, né? Não, olha, eu tô muito feliz, de verdade. Acredito eu que nós estamos caminhando já. Gente, até guardei meu celular que tava tremendo aqui, acho que era o meu. Nós estamos caminhando aqui um pouquinho mais de 1 hora de programa já para falar sobre isso. Assim, eu tenho certeza de que hoje você conseguiu me impactar. Já começa por aí. Que bom, né? Fico feliz. Porque assim, eu realmente vivencio situações, ajudo pessoas, faço, e sempre tive essa necessidade de não esconde, não mostra, não fala. É melhor não fazer, né? Que as pessoas vão achar que você tá... E assim... E hoje você me falando dessa situação, era um desconhecimento meu de algumas coisas. Eu acho que as pessoas interpretam de forma errada alguns versículos da Bíblia ou utiliza, na verdade, para distorcer o que precisa ser feito. Eu acho que sobre isso, que a esquerda dá, a direita não mostra, etc e tal, quer dizer assim, que você não pode se encher de orgulho ou vaidade ou soberba naquilo que você está fazendo. Mas como a gente vai inspirar as coisas de Deus se outras pessoas não vê? Então, esse vídeo foi impactante por isso, porque eu descobri que as pessoas não acreditavam que existiam pessoas
que faziam isso ou que fazem isso, porque muitas pessoas têm repúdio, né, da população de rua. A aparofobia é uma realidade, né? E é triste porque é o que eles têm naquele momento para dormir, para se abrigar, enfim. E você vê que não adianta você colocar pedras, espinhos, grades, nada disso vai funcionar, porque ele vai encontrar entre os espinhos um espacinho para aquele corpo cansado deitar. Nós temos aqui na nossa cidade o camelódromo, ali no centro, que ficou lindinho. Eu acho que em um ano transformaram aquilo tipo em um bulevardzinho, assim, Sim. de lojinhas arrumadas. E a vida inteira eu olho para os viadutos da cidade e eu falo, quanto espaço para fazer uma área de convivência. Ai, mas vai aumentar o número de pessoas em situação de rua. Quem quer se tornar um morador de rua? Você quer ser um morador de rua? Não faz o menor sentido essa fala, gente. Não faz sentido. A maioria das pessoas estão mentalmente doente. Não existe alguém em situação de rua que não esteja com um psicológico afetado, com essas doenças todas que estão surgindo e ressurgindo cada vez mais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outras coisas. Na junção da dependência química, na junção do abandono familiar, que muitas vezes eles mesmos, né, saem do convívio, por não querer levar essa dor para a família ou por várias outras situações. E aí você para pensar. Quando a gente pensa nesse sentido, não existe embaixo desses viadutos, você acha mesmo que não existe a capacidade, com tanto impostos que a gente paga no nosso país, deles solucionar isso, humanizando essas pessoas? O que custa construir banheiros e chuveiros embaixo desses viadutos? Pintar de azul e branco igual fizeram com o camelódromo, que era horrível e agora ficou tão agradável aos olhos. Isso que incomoda é a feiura. Então, por que eles fazem isso colocando objetos pontiagudos, espinhos, entre outras coisas, que não soluciona nada? Coloque banheiros, mesas, restaurantes móveis, coloque tanta gente se formando em psiquiatria, psicologia, tanto estudante de medicina precisa fazer estágio. Coloque essas pessoas para dar uma palavra amiga, para entender o que está se passando na cabeça daquela pessoa, para tratar, para cuidar. Usuários de crack já não responde por si mais. E isso, gente, nem médico perde tempo mais com usuário de crack. Você sabia disso? Que triste, gente. Não perde tempo com usuários. Médicos, eu não estudei para isso, esse aí já está perdido. Porque na medicina não existe cura para dependência química. Olha que loucura. A medicina não tem cura para a dependência química. E a frase que eles usam é: a pessoa tem que querer. Como alguém que está com os neurônios todos derretidos e danificados vai querer alguma coisa se o seu corpo depende da droga, assim como depende do coração pulsando? Internação compulsória. Mas os direitos humanos não deixam. Gente, há pouco tempo, um morador de rua na Oliveira Lima agrediu várias pessoas, inclusive deu um tapa numa criança de 7 anos. Ele teve um surto psicótico no meio da praça da Oliveira Lima. Ele mora nas ruas há mais de 20 anos. Você acha mesmo que o nosso poder público não tem conhecimento disso? Ele é conhecido como doidinho. E quem fica à mercê disso? É você, sou eu. Meus filhos, seus filhos estão à mercê disso. E o que a gente pode fazer? Eu, Gisele, posso apresentar para você a população em situação de rua. Essa é a Sandrinha, está nas ruas há 20 anos. Ela é uma querida, às vezes está alterada. Evite, quando você vê que ela está alterada, de conversar com ela. Fazer vídeo dela de biquíni em dias quentes no centro da cidade não ajuda em nada. Fazer chacota do seu Edson, que senta no banquinho da estação e coloca a camiseta sobre a cabeça e postar numa rede com milhões de seguidores. A mula sem cabeça da cidade. Não é a mula sem cabeça. É um senhor de quase 70 anos que está nas ruas há mais de 20 anos dentro da cidade, que você paga imposto, tá? E que dorme nas ruas, na cidade que você passa por ele direto e muitas vezes nem vê, é capaz até de chutar. E o que ele tem é aquela camiseta para colocar e cobrir a cabeça dele, que é a casa dele, porque ele está querendo um momento para descansar na escuridão dentro da sua camiseta, que é tudo que ele tem.
Então não é engraçado, eu não vejo graça nisso. O que eu, Gisele, posso fazer é apresentar cada um para vocês e dizer que são seres humanos, a gente como a gente. Assim como Cristo entrou dentro das cavernas onde tinha vários leprosos e todo mundo achou um absurdo, então, Jesus falou, a gente como a gente, não vamos abandonar, vamos alimentar, vamos cuidar, vamos curar. É isso. E a gente cura dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente cura oferecendo um alimento, a gente cura dando uma roupa quando você vê que tá pelado, tá de biquíni, tá descalço, dando um chinelo, dando um sapato. É assim que a gente cura, é assim que a gente cuida. Então eu posso apresentar eles para vocês, pararem de ter medo, de achar que eles vão te roubar, que eles vão te matar. Nem todo morador de rua é criminoso, nem todo morador de rua é dependente químico, né? E nem todo dependente químico é um morador de rua. Às vezes você tem dependente químico dentro da sua casa. A maioria das famílias no Brasil tem dependente químico dentro de casa. Eu tenho na minha família um dependente químico crônico desde os 14 anos. Isso é verdade. E ele Todas as é um famílias. trabalhador, ele é uma pessoa incrível. Todo mundo fala, o Júnior é maravilhoso. Só que aos 14 anos, para fugir do tratamento com a bezetacil de 1.200 que ele tinha que, desde os 8 anos de idade, tomar até os 17, a cada 15 dias, em cada lado das nádegas dele, doloridíssimo, vivia com o bumbum roxo. Aos 14 anos apresentaram para ele maconha, um dos meus 3 irmãos. Nós somos em 4. Os outros não, nada. Super bem, super tranquilo na vida, não bebe álcool, não fuma, nada. O Júnior, por conta do reumatismo, apresentaram para ele a maconha. E ele não sentiu dor nos ossos mais, os ossos dele não atrofiou e ele se sentiu muito relaxado. Hoje ele está com 41 anos, ele é um dependente químico crônico. Que a maconha levou ele ao álcool, o álcool levou a isso, que levou aquilo, que levou aquilo. E é triste, porque o que as pessoas fazem? Ele tem profissão, ele é um funileiro de mão cheia. Esse é um relato da minha vida pessoal. Eu vivo dentro da minha família. E as pessoas contratam, pagam qualquer valor para ele consumir o seu álcool, a sua droga, para ele se matar a cada dia. Então, hoje eu tenho um irmão de 41 anos que está morrendo aos poucos. O tempo todo a gente está em hospital com ele. Só que tem uma diferença. Ele não é morador de rua. Nesse momento ele está internado, né, na Fazenda Esperança, no Rio Grande do Sul. Ele nunca se tornou um morador de rua, porque nós, irmãos, apesar de não ter mãe e pai, a gente jamais vai abandonar ele. Ninguém solta a mão dele. Ninguém o abandona, ninguém deixa ele numa calçada. A gente recolhe o que tem, leva, cuida, dá banho, alimenta, leva no médico, cuida das feridas. Ele tem 2, 3 convulsões o tempo todo, enfim. E eu sei o quanto é difícil, que nenhum médico tem a cura para dependência química. Mas depende deles. Depende deles como? Alguém que está usando droga desde os 14 aos 41 anos, você acha que ainda tem o cérebro em perfeito estado para responder por si? Direitos humanos não deixam a internação compulsória e se deixar é no máximo 3 meses, o que não é suficiente para essa pessoa recuperar todos os danos que foi causado. O futuro é muito triste. Nós vamos ter zumbis por todas as partes das ruas e das cidades. Hoje, quem vai no centro de São Paulo, cidade mais rica, né, do Brasil, pode ver o futuro nitidamente. Pode ver o futuro nitidamente. Porque você tropeça em zumbis, e em meio zumbis tem mulheres, crianças, gestantes, idosos, existem os dependentes químicos, existem as pessoas que foram despejadas, existem crianças com feridas abertas na cabeça por conta de toda a doença que passa ali dos esgotos. Então, o centro de São Paulo, a Praça Princesa Isabel, é um cenário de guerra. Nem a Índia, que tem como pobreza cultura, né? Cultural a pobreza na Índia, chega a uma situação tão caótica e terrível como a que está em São Paulo. É isso. Nossa, impactante. Gi, quero agradecer imensamente por ter aceitado o convite, ter vindo até aqui, Eu que agradeço. de conversar com a gente de um assunto tão importante, tão pouco divulgado, tão pouco falado. Como a gente disse aqui no começo, às vezes as pessoas gostam, né, de divulgar. Eu vejo deputados, pessoas que põem cachorro debaixo do braço, e com todo o direito de fazer, eu acho que tem que fazer, mas como a gente falou aqui no começo, seres invisíveis para a sociedade, que anjos passam a olhar, e por isso Anjos da Sopa
Anjos da Sopa. Eu acho que faz todo sentido, de fato, não só para quem está em situação de vulnerabilidade, situação de rua, mas para toda a sociedade, porque aí você replica a possibilidade que ainda existe amor no ser humano, que existe a É. possibilidade de cura do mal que nós vivemos, que é a falta de amor, que é o mais grave. Muito obrigado mesmo por ter participado. Gostaria que você fizesse suas considerações, para que as pessoas pudessem encontrar aonde é que vai para achar o Santos da Sopa, como é que Ah, faz, como é que a gente faz para te encontrar. olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, a você que teve aí paciência de nos ver, que vai assistir até o final. Enfim, eu quero agradecer a todos que estão fazendo uma votação online aí, elegendo a melhor cabeleireira de Santo André, e eu tenho sido muito marcada. Eu estou muito feliz com o carinho de todos vocês. Eu me surpreendo bastante. Quero dizer para vocês não desistir de fazer o bem, porque, como eu falei, parece ser algo negativo tudo que eu falo em relação à população em situação de rua, porque é isso que o mundo nos dá. Mas existe o positivo. Existem pessoas, uma minoria, que é muito gostoso de viver, de vivenciar e de ver. Porque é impactante ver essas pessoas, essa minoria, trabalhando com tanto amor. E é isso que traz luz, que traz esperança. Então, para todos vocês que fazem parte dessa minoria, o que eu quero dizer é: não desista, continue, porque no final não é entre você e outras pessoas, no final é entre você e Deus e nada mais. Então, não desista de fazer o bem. São vocês que nos fortalecem como ONG. A cada voluntário, a minha gratidão de sempre. Vocês que levantam cedo para picar legumes, para cozinhar, vocês que tratam a Casa Rosa com tanto amor e carinho, minha gratidão. A todos que vieram aqui, falou de mim para você, te indicou para você e tudo mais, né? Quero dizer a todo mundo que tem essa luz, essa vontade de fazer algo de transformação, muito obrigado. A todos vocês que amam ver o bem, muito obrigado. É vocês que alimentam verdadeiramente a luz no mundo. Nós vivemos em um mundo de escuridão, mas que tem uma luz. E essa luz é o suficiente para atingir e fazer grandes transformações. Se hoje Gisele Capelli, como cabeleireira, e ONG Anjos da Sopa, consegue abraçar a maior parte da população em situação de rua e dizer para vocês que criança é nosso ponto fraco, depender da gente, nossa cidade nunca haverá famílias nas ruas. E a gente consegue fazer tanto. Imagina com a ajuda de cada um, né, Ilan? Sem dúvida. Você imagina com a ajuda, que seja do empresário tocado, que não seja o empresário, eu falo aquele pacote de arroz daquela pessoa comum, levar ali na nossa porta. É isso que a gente quer. A gente não quer muito, a gente quer o pouquinho de cada um, que forma aí o trabalho de formiguinha, e a gente consegue construir verdadeiros castelos e manter, principalmente, integridade, dignidade, transparência, porque é um mundo que já nos julga muito e aponta muito. Imagina se a gente não for preto no branco, totalmente transparente, né? Então é sobre isso. Não desista de fazer o bem, faça o seu pouco junto com outro pouco se torna um montão. Obrigada pela oportunidade e obrigada a todos vocês pelo carinho. Eu que agradeço, Gi. Gente, hoje, como eu disse, o tema era especial. Vocês entenderam por quê, né? E fica aqui a nossa gratidão a todo mundo que assistiu, a todos os voluntários dos Anjos da Sopa, todo mundo que ajuda de alguma forma, todos os projetos sociais, para qualquer tipo de ambiente em que a sociedade precisa de você. Então, nosso agradecimento imenso de coração para tudo que vocês fazem. E eu peço muito para você que entre em todas as redes sociais dos Anjos da Sopa, divulgue, compartilhe, mande o que puder, faça o que puder, porque o pouquinho que você fizer, tenho certeza que vai alterar a vida de muita gente. Gente, muito obrigado e até a próxima.